Fala, torcedor do Peixe! Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Santos para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Peixão. Vamos às notícias. E se eu te dissesse que, mesmo após um desempenho abaixo das expectativas, Lautaro Dias deve continuar no Santos até 2026? Após o empate frustrante contra o Fortaleza, a torcida pediu mudanças, mas o futuro do atacante parece já estar traçado. O que isso significa para o Peixe e para as esperanças da torcida? Vamos entender os desdobramentos dessa situação. O Santos, em uma partida que prometia ser decisiva, deixou escapar a vitória em casa e viu sua torcida frustrada após o empate com Fortaleza no último sábado. O alvinegro, que luta contra a zona de rebaixamento no Brasileirão betano, não conseguiu somar os 3 pontos que tanto precisava, e as críticas ao desempenho do elenco foram inevitáveis. Entre os jogadores que mais sofreram com a pressão da torcida, o atacante Lautaro Dias se destacou negativamente, sendo considerado por muitos como um dos piores em campo, o que levanta a questão: será que o Santos poderá contar com ele até 2026? Apesar das vaias, Lautaro Dias parece ter um futuro garantido no Peixe, já que seu contrato de empréstimo com o Cruzeiro se estende até o final de 2024. De acordo com informações apuradas pelo Bolavy Brasil, a tendência é que o clube busque um novo camisa 9, mas, por enquanto, a permanência do jogador é uma certeza. O técnico Vojvoda, por sua vez, reconheceu que a equipe deixou a desejar durante a partida, especialmente no primeiro tempo, e destacou a necessidade de ajustes no sistema defensivo. Nossa finalização não foi efetiva, afirmou o treinador, que ainda viu uma leve melhora na equipe após as mudanças na segunda etapa. O contexto atual do Santos é marcado por uma sequência de desafios que promete ser intensa. O clube ocupa a 16ª posição no campeonato e enfrenta, nas próximas rodadas, adversários de peso, como Palmeiras e Flamengo, que estão no topo da tabela. O que isso significa para a equipe? Com o Vitória, atualmente na 17ª posição, pressionando por um lugar fora da zona de rebaixamento, cada partida se torna crucial. A fragilidade defensiva e a necessidade de um ataque mais efetivo se tornaram temas centrais nas discussões entre torcedores e analistas esportivos. À medida que a tensão aumenta, as implicações imediatas para o Santos se tornam ainda mais evidentes. A busca por um novo atacante pode ser uma solução viável, mas será que isso será suficiente para mudar a trajetória da equipe? Com mais 3 jogos em casa e 2 fora nas próximas semanas, a pressão sobre Vojvoda e seu elenco só tende a aumentar. O que o futuro reserva para o Santos e Lautaro Dias? A seguir, exploraremos as possíveis alternativas que o clube pode considerar para reverter esse cenário adverso. A situação do Santos após o empate com o Fortaleza levanta questões importantes sobre o futuro do clube e a formação do elenco. A permanência de Lautaro Dias, apesar das críticas, pode ter impactos significativos na dinâmica do time. Com um calendário desafiador pela frente, onde enfrentará equipes de alto nível como Palmeiras e Flamengo, a necessidade de reforços se torna ainda mais evidente. A fragilidade defensiva e a falta de efetividade no ataque podem colocar o Santos em uma posição delicada na tabela, especialmente com o Vitória ameaçando sua colocação. As reações dos torcedores e da comissão técnica evidenciam a insatisfação generalizada em relação ao desempenho da equipe. Vojvoda, embora reconheça as dificuldades, sublinha a importância da presença de jogadores como Robinho e Arão, que podem trazer a experiência necessária em momentos críticos. No entanto, a pressão por resultados positivos continua a crescer, e o mercado de transferências se torna um ponto focal nas discussões. A busca por um novo atacante pode ser uma solução viável para reverter a maré e trazer mais contundência ao ataque do Peixe. Em meio a essa turbulência, o Santos pode se ver diante de várias possibilidades para a próxima temporada. A chegada de novos jogadores e a saída de outros podem redefinir a estratégia do clube. Especialistas apontam que, se a diretoria agir rapidamente no mercado, é possível fortalecer o elenco e evitar o rebaixamento. Com isso, a expectativa é que o Santos encontre uma forma de se reerguer e reconquistar a confiança da torcida. Rumo à próxima parte, a análise dos potenciais reforços e as estratégias de mercado se tornam fundamentais para entender o que vem pela frente para o alvinegro.
Você já parou para pensar até onde vai a influência dos bastidores no futebol? A recente declaração do ex-técnico do Santos, revelando que recebeu ordens para que o time perdesse um jogo crucial, levanta uma série de questões sobre a integridade do esporte. O quanto essa polêmica não apenas escandaliza, mas também revela um padrão de prejuízos enfrentados pelo Santos ao longo da sua história. Prepare-se, pois o que vem a seguir pode mudar a forma como você vê não só o nosso clube, mas o futebol como um todo. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A revelação feita por um ex-técnico do Santos sobre uma suposta ordem para que sua equipe perdesse um jogo específico chocou não apenas os torcedores, mas também o mundo do futebol em geral. A declaração, que ecoou em diversos meios de comunicação, levanta uma série de questões sobre a integridade do esporte e os bastidores que frequentemente permanecem ocultos. No calor da competição, onde a paixão e a rivalidade se entrelaçam, a ideia de que uma equipe possa ser manipulada por interesses externos é, no mínimo, perturbadora. Essa confissão trouxe à tona um debate sobre a ética no futebol, revelando um cenário que muitos prefeririam ignorar. A declaração do ex-técnico não apenas expôs a pressão que ele enfrentou, mas também revelou a complexidade das decisões que permeiam os clubes de futebol. Em um ambiente onde a vitória é a única moeda de troca, a influência de patrocinadores, investidores e até mesmo dirigentes pode ser avassaladora. A possibilidade de que um jogo possa ser vendido ou manipulado em nome de interesses financeiros é algo que vai além da simples rivalidade esportiva, colorindo o cenário com tintas de desconfiança e indignação. A paixão que une torcedores e jogadores se torna uma arma de dois gumes, onde a lealdade pode ser questionada por forças externas. Muitos torcedores, que dedicam suas vidas a apoiar seus times, sentiram-se traídos ao ouvir as palavras do ex-técnico. A ideia de que os jogadores, em quem depositam tanta fé e esperança, possam ter sido instruídos a não lutar até o fim em um jogo crucial é uma facada no coração da cultura esportiva. Os gritos da torcida, as bandeiras agitadas e a emoção das arquibancadas são, em muitos aspectos, o que torna o futebol tão especial. Quando a autenticidade dessa experiência é colocada em dúvida, a frustração e a tristeza se tornam sentimentos palpáveis entre os fãs. Além disso, essa situação levantou questões sobre a responsabilidade dos dirigentes e a transparência nas decisões tomadas dentro dos clubes. Se um ex-técnico pode afirmar que recebeu ordens para perder um jogo, o que isso diz sobre a estrutura hierárquica do Santos e, por extensão, de outros clubes? A confiança dos torcedores nas instituições que representam seus times pode ser irremediavelmente abalada. A falta de clareza e opacidade nas decisões gera um ambiente de desconfiança que pode ter efeitos duradouros na relação entre o clube e seus simpatizantes. A reação dos jogadores também é um ponto crucial a ser considerado. Como eles se sentem ao saber que podem ter sido parte de um plano que não refletia a vontade genuína da equipe? A pressão psicológica que recai sobre os atletas em um cenário normal já é imensa, e a ideia de que suas ações em campo podem ter sido influenciadas por ordens de fora só agrava essa pressão. O futebol, que deveria ser uma expressão de talento e esforço, pode se transformar em um teatro de marionetes, onde as cordas são puxadas por aqueles que estão longe do gramado. Enquanto as investigações sobre a veracidade das afirmações do ex-técnico se desenrolam, a sombra da dúvida paira sobre o Santos e seus apaixonados torcedores. A possibilidade de que um jogo tenha sido manipulado não se limita a um único evento, mas pode trazer à tona uma série de outras situações em que a ética foi comprometida. A história do futebol é repleta de escândalos, mas a ideia de que um clube tão tradicional e respeitado possa estar envolvido em algo tão nefasto é um golpe devastador na imagem da instituição. As repercussões dessa revelação podem ser sentidas em múltiplas camadas, desde o impacto na confiança. A polêmica que envolve o Santos Futebol Clube não é um fato isolado, mas sim um reflexo de um passado repleto de controvérsias e injustiças que o clube enfrentou ao longo de sua história. Desde a sua fundação, o Santos sempre se destacou por seu estilo de jogo inovador e por revelar talentos excepcionais, mas, ao mesmo tempo, se viu envolto em situações que colocaram à prova sua integridade e a lealdade de seus torcedores.
O peso dessa história nos leva a refletir sobre como as arbitragens, as decisões controversas e até mesmo os preconceitos sociais e regionais moldaram a trajetória do clube, deixando marcas profundas que ecoam até os dias de hoje. Um dos episódios mais emblemáticos que ilustram essa questão é a famosa partida da final do Campeonato Paulista de 1963, em que o Santos enfrentou o Botafogo. A arbitragem daquela partida foi marcada por decisões polêmicas que prejudicaram claramente o Santos, levando a um clima de indignação entre os torcedores e jogadores. A forma como o árbitro conduziu o jogo não apenas levantou suspeitas sobre sua imparcialidade, mas também revelou um padrão que se repetiria em outras ocasiões. Este tipo de situação não é apenas um detalhe na história do clube, mas sim um exemplo claro de como o Santos já foi alvo de injustiças que poderiam ter mudado o rumo de sua trajetória. Além das arbitragens, o Santos também enfrentou desafios relacionados à sua identidade regional. O clube, que nasceu em uma cidade do litoral paulista, muitas vezes se viu em desvantagem em relação a equipes de maior renome e capital, que, por sua vez, contavam com apoio midiático e financeiro mais robusto. Essa disparidade não apenas acentuou as dificuldades enfrentadas em campo, mas também contribuiu para um estigma que persegue o clube até hoje. O preconceito contra clubes de menor expressão, especialmente os que não estão localizados nas grandes capitais, é um fator que frequentemente influencia decisões e percepções, tornando o Santos um alvo fácil para críticas e desmerecimentos. A história do Santos também está marcada por momentos de superação diante de adversidades. O clube não apenas enfrentou rivalidades tradicionais, mas também desafiou as estruturas que muitas vezes tentaram limitar seu crescimento. A luta pela igualdade em um ambiente desportivo que, em muitos momentos, parece favorecer os mais poderosos, é um testemunho da resiliência do Santos. Essa trajetória de luta e resistência, muitas vezes ignorada pelos narradores da história do futebol, evidencia o quanto o clube foi prejudicado ao longo dos anos, mesmo quando suas conquistas e a qualidade de seu jogo falam por si mesmas. Outro aspecto importante a ser considerado é a forma como a mídia tem abordado as polêmicas envolvendo o Santos. Muitas vezes, o foco não está nas ações do clube ou dos jogadores, mas sim em incidentes que ocorrem fora de campo, que acabam ofuscando as realizações esportivas. Essa construção narrativa, que tende a destacar os erros e as falhas, colabora para uma percepção distorcida da história do clube, fazendo com que suas injustiças sejam relegadas a segundo plano. A falta de um olhar mais atento e crítico por parte da mídia tem um impacto significativo na forma como os torcedores e o público em geral percebem o Santos e suas conquistas. Além disso, é fundamental reconhecer que a história do Santos não é apenas sobre vitórias e derrotas, mas sobre as lições que o clube e seus torcedores aprenderam ao longo do caminho. Cada polêmica enfrentada se tornou uma oportunidade de reflexão e crescimento, tanto dentro quanto fora de campo. Os desafios impostos pelas injustiças históricas moldaram uma cultura de resistência e união entre os torcedores, que se tornaram defensores incansáveis. A paixão dos torcedores pelo clube é um fenômeno que transcende gerações e se enraiza nas comunidades. Para muitos, a relação com o time é mais do que simplesmente torcer por vitórias, é um vínculo emocional profundo que se forma ao longo dos anos, moldado por memórias, tradições e momentos que ficam gravados na memória coletiva. Os torcedores não apenas assistem aos jogos, mas vivem cada partida como um capítulo de uma história que se desenrola a cada temporada. Esse envolvimento intenso reflete-se nas conversas cotidianas, nas redes sociais e, principalmente, nas arquibancadas, onde a energia coletiva se transforma em um espetáculo à parte. A opinião dos torcedores sobre o clube muitas vezes é influenciada por diversos fatores, como a gestão, as contratações, o desempenho em campo e a relação com a comunidade. Quando um clube investe em jogadores que demonstram comprometimento e habilidade, a torcida tende a se sentir mais confiante e otimista. Por outro lado, a insatisfação pode surgir rapidamente quando a diretoria toma decisões que são vistas como prejudiciais ao futuro do time. A falta de transparência nas ações dos dirigentes, por exemplo, é um ponto frequentemente criticado pelos torcedores, que esperam um tratamento mais digno e respeitoso, considerando o apoio incondicional que oferecem. Além disso, o desempenho em campo é um reflexo direto das expectativas da torcida. Quando o time alcança boas posições em campeonatos, a euforia é palpável, e os torcedores se sentem parte de uma conquista coletiva.
Entretanto,